Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a esta série especial de episódios que vamos levar ao longo das próximas semanas, precisamente com 13 episódios, o número de concelhos da região do Médio Tejo. Começamos com o Concelho de Mansão. Comigo tenho Vasco Estrela, o recém-eleito presidente desta autarquia, no terceiro mandato e com maioria absoluta. Como é que se sente por mais 4 anos de governação à frente deste concelho? Muito boa noite, obrigado pelo convite. Sinto-me responsabilizado pela população do Concelho de Mansão por levar por diante mais 4 anos de mandato. Sinto-me responsabilizado por aquilo que disse às pessoas que iria tentar fazer ao longo destes 4 anos e sinto-me responsabilizado para comigo próprio, no fundo, para ser coerente com aquilo que disse durante todo o tempo e com a minha postura, que foi, penso eu, reconhecida pela população de acordo com os votos que me deram nestas eleições, portanto, de modo a ser de consciência tranquila que com toda esta responsabilidade foi efetiva e foi concretizada ao longo do mandato em atos e em ações. Muito bem, falando precisamente dos últimos meses e deste ano 2021 que está quase a terminar, um dos grandes feitos foi de facto, no fundo, este processo que conseguiram vencer face ao Governo em relação aos incêndios de 2017. De facto, Mansão é um concelho que sempre foi bastante afetado e investigado por estes incêndios. Como é que sentiu essa vitória e, de certa forma, como é que vê o futuro de Mansão em relação aos incêndios? Bom, efetivamente, o último mandato foi muito marcado pelos incêndios. Os incêndios de 2017 e as repercussões que tiveram durante os 2 primeiros anos de mandato, 2 anos e meio de mandato, que culminaram efetivamente primeiro com uma participação à Inspeção-Geral da Administração Interna, no sentido de apurar ou não se tinha havido desvio de meios, negligência de responsáveis da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, então a ANPC, na gestão dos meios daquele incêndio. O relatório foi claro e, portanto, efetivamente tínhamos razão. Depois houve a questão dos dinheiros do Fundo Solidário da União Europeia, que Mansão ficou excluído porque, supostamente, não teria direito, uma vez que não tinham existido vítimas mortais naquele incêndio, que era uma coisa um bocado absurda, como o Tribunal veio a reconhecer. Depois temos os incêndios de 2019, onde, mais uma vez, um relatório independente pela Comissão Independente, que o Governo reconhece como tal, concluiu, num relatório que fez, que, efetivamente, a atitude e a postura da Câmara Municipal de Mansão e do seu Presidente ao longo de todo aquele incêndio foi correta. Os trabalhos que a Câmara devia ter feito antes do incêndio, ou seja, na manutenção das faixas e tudo aquilo que diz respeito às infraestruturas de defesa da floresta, tinham sido bem feitas. Depois também houve aquela polémica com o Ministro Cabrita, que me acusou de uma série de coisas, e que se veio a verificar que eram coisas perfeitamente sem fundamento e que foi um ataque, enfim, que não quero qualificar muito, mas enfim, são águas passadas estão passadas, estão resolvidas. E, portanto, diria que foi um mandato muito marcado por isso e acho que agora estamos numa nova fase. E essa nova fase implica claramente uma transformação total naquilo que é a nossa paisagem e a nossa floresta. Exatamente. Falando ainda deste valor da União Europeia, cerca de 50 milhões de euros, depois Mansão chegou a ser, de certa forma, recompensado monetariamente por alguma perca que teve. Isso acabou por não acontecer? Se sim, qual foi o valor? Sim, na sequência da ação que intentamos em tribunal, depois foi-nos dada razão, através da providência cautelar, foi aberto um período de espaço muito curto para podermos concorrer com obras, digamos, para podermos aceder àquela verba. Naquele curto espaço de tempo que tivemos, estou a falar de dias, conseguimos ser ressarcidos em cerca de 500 e qualquer coisa mil euros, não chegou aos 600 mil euros, de acordo com aquilo que os prejuízos todos que nós tínhamos reportado, que eram de vários meses. Portanto, foi um processo complicado, muito desgastante, mas ficou pelo menos o consolo de ter sido feita justiça, não totalmente porque os prazos da lei e daquilo que são as regras também de acesso a estes fundos não o permitiam, mas o importante é que aquilo que andamos a dizer ao longo de todo o tempo, quer num caso, quer noutro, vieram-nos, enfim, a dar razão, quer a inspeção,
quer a Comissão Independente em 2019, quer os tribunais em 2017. Muito bem, falando agora do futuro, o Mação quer precisamente ser um exemplo daquilo que é a reflorestação do país e sabemos que tem feito aqui também uma série de esforços que não são de agora, portanto já vem de algum tempo para cá, mas que agora começam a ganhar outro rumo. O que é que se pode esperar desta reflorestação do concelho? Olha, eu acho que estamos num momento único, não é? para Mação e para o país. Diria que Mação, o nosso concelho, pode vir a ter acesso a tudo aquilo que andou a reclamar durante anos. No fundo, são instrumentos para conseguir levar por diante uma transformação total da nossa paisagem e da nossa floresta. Nesse sentido, já assinamos com o Governo 9 contratos para podermos ter no nosso concelho 9 áreas integradas de gestão da paisagem que vão permitir fazer a transformação de 10 mil hectares de floresta. E, portanto, é um paradigma completamente diferente daquele que estamos a tentar criar e que vai naturalmente ter de envolver e muito a população do Concelho de Mação. E tenho dito que esta oportunidade é única. Portanto, ou será agora ou nós não teremos nunca mais, penso eu, pelo menos num horizonte relativamente curto, enfim, 1 ou 2 dezenas de anos, a oportunidade de fazer aquilo que tem de ser feito. E que passa, naturalmente, por deixar de ter esta mancha contínua ou de pinheiros ou de eucaliptos, da monocultura. Portanto, temos de fazer aqui uma diversidade na nossa paisagem para permitir que a mesma seja sustentável, seja rentável para os seus proprietários e que seja segura e que esta recorrência de incêndios florestais que acontece em Mação e acontece, em geral, no interior do país e, infelizmente, já não só no interior, não volta a acontecer. Esse é precisamente um dos problemas do Concelho de Mação, não é? Estamos a falar de um território com 399 km de área e, portanto, também o envelhecimento, e agora com os dados dos censos mais recentes, precisamente deste ano, eu recordo que o Sr. Presidente disse algo deste género: este é um problema do país e que temos que resolver, não é? Qual é, no fundo, a vontade e as medidas que a autarquia pensa tomar, precisamente para inverter este rumo do envelhecimento e, no fundo, atrair mais população para o Concelho de Mação? Olha, a questão do envelhecimento e do despovoamento era algo, enfim, que as pessoas, enfim, nas cidades, de alguma forma até alguns colegas meus, enfim, não gostavam muito de falar porque era publicidade negativa para os nossos territórios, mas ele estava patente e, portanto, estes dados de 2021 vêm confirmar tudo aquilo que eu e mais 3 ou 4 profetas da desgraça andamos por aí a dizer. Portanto, quando os concelhos mais perto de Mação, que não perderam população, são Benavente e Leiria, quando todo o Médio Tejo perdeu população de uma forma assustadora, eu acho que chegamos perfeitamente ao limite. E o limite é que estamos num ponto onde agora tentar ensaiar sequer o discurso de que vamos aumentar a população é estarmos a iludir as pessoas. E, portanto, aquilo que temos de fazer é, de facto, perceber como é que vamos conseguir reter aqueles que cá estão, mitigar este problema, que é o problema do interior de Portugal, essencialmente, mas também já do litoral. Nós temos mais de metade da população portuguesa a viver em 50 concelhos, só 30 concelhos do país é que não perderam população, o país no seu todo está a perder população, portanto só os imigrantes é que estão a conseguir, digamos, equilibrar um pouco este problema. Portanto, aquilo que nós temos de fazer, penso eu, é tentar encontrar soluções que passam muito por aquilo que são as nossas potencialidades em termos de território, em termos de paisagem, em termos de produtos endógenos, em termos naturalmente de apoio à fixação das pessoas, que possam ajudar a reter aqueles que cá estão. E que passa por um conjunto transversal de dinamização de atividades e de produtos que possam, de alguma forma, ajudar e a criar valor para que as pessoas fiquem. Porque não podemos ter a ilusão, e este é um facto, é um exercício que às vezes faço em alguns fóruns, que é este, quer dizer, que futuro, o que é que nós, por exemplo, na região do Médio Tejo, temos para oferecer para 1 ou 2 ou 3 milhares de jovens que todos os anos vão para as universidades e que vão tirar os mais variedíssimos cursos.
Já alguma vez fizemos o exercício de perceber, todos os jovens do Médio Tejo, por exemplo, para que cursos é que vão? Fazer esses inquéritos e perceber que empresas nesta região ou que oportunidades nestas regiões é que nós temos para oferecer para esses jovens. Provavelmente chegaríamos a conclusões dramáticas. E, portanto, teremos de perceber, provavelmente aqueles, ou muitos daqueles, não terão aqui as suas oportunidades. Portanto, como é que os vamos conseguir ligar à terra? Como é que os vamos conseguir que eles continuem a ser atraídos pelas suas raízes? O que é que temos de alterar, ajudar a alterar o nosso tecido económico para que eles possam realmente pensar em regressar à sua terra, ou pelo menos, enfim, terem aqui uma ligação mais próxima. Portanto, estes são desafios que eu acho que todos nós em conjunto devíamos e temos de pensar. E outra coisa importantíssima, que é ajudar, acarinhar aqueles que efetivamente cá estão. Os empresários que já estão instalados, os produtores florestais que estão instalados, os produtores agrícolas que estão cá instalados, que fazem da terra e da paisagem, uma vez mais, o seu modo de vida, os operadores turísticos. Como é que os podemos ainda ajudar mais? Ajudar a criar mais valor? Onde é que podemos ir até ao limite daquilo que é essencial para que eles não desistam, possa ajudar nos períodos, não é só na pandemia, mas nesta altura, na época mais baixa. Portanto, há aqui um conjunto, digamos, de situações que todos em conjunto temos de ponderar, parar e pensar. Eu vou-te só dar uma nota. Eu, em 2014, enquanto militante do Partido Social Democrata, apresentei uma moção ao Congresso do meu partido na altura, precisamente sobre este assunto do despovoamento do interior. Disse uma coisa que era óbvia já na altura. As pessoas já tinham perdido nas suas aldeias e nas suas freguesias o centro de saúde, tinham perdido os correios, já tinham perdido o padre, já tinham perdido a escola, já tinham perdido tudo. E, portanto, na altura disse uma coisa óbvia, que milhares e milhares e milhares de localidades do nosso interior iam ficar vazias, e já estão vazias. Sendo que isso foi um dos principais pontos que criou aqui estas desigualdades, com certeza, não é? E perguntar-lhe também, em relação, fala-se aqui da oferta, mas tem até inovado naquilo que é a oferta. Vemos agora a indústria, por exemplo, do cannabis medicinal. De que forma é que se tem modernizado também a indústria de nação, precisamente com esse objetivo, acredito eu, de tentar atrair mais jovens e mais população? Aquilo que nós temos feito, no fundo, é tentar captar empresas, que é aquilo que os meus 307 colegas de Presidentes de Câmara todos fazem, como é óbvio. E aquilo que nós tentamos fazer foi, à medida que surgem oportunidades de investimento das mais variadas formas, não estamos com grandes pruridos de tentar fazer escolhas ou pôr de lado algo que seja menos agradável. Evidentemente, salvo alguma situação perfeitamente excepcional. E, portanto, tendo surgido ali uma oportunidade, enfim, através de conhecimentos que todos nós vamos tendo, que foi-nos lançado um desafio de podermos tentar criar ali valor nesta área em concreto da produção de cannabis. E, portanto, aquilo que a Câmara fez foi, com as duas mãos, agarrar essa oportunidade, criar condições para que os empresários pudessem se sentir bem a investir no nosso Conselho, criar condições para que os negócios pudessem desenvolver. Isto passou por um empenho muito forte da minha parte, da parte do Vice-Presidente, dos serviços técnicos da Câmara, na procura dos terrenos, na facilitação de contactos com proprietários, no aspecto do licenciamento. Fomos fazer uma apresentação ao Infarmed, em conjunto também para o ICEP e o IAPMEI, dizer, bom, a nação tem aqui uma condição, em termos territoriais, privilegiada, há consenso político relativamente a esta matéria, queremos nos afirmar nesta área, enfim, e felizmente os resultados estão à vista. Temos duas empresas já instaladas no terreno, com as obras em construção muito avançada, e temos mais 2 ou 3 que estão também com essa intenção. Uma delas com os terrenos já perfeitamente contratualizados, com licença a levantamento na Câmara. Portanto, a terceira instalação, espero eu que em janeiro possa iniciar também a sua construção. E temos também mais 2 contactos muito próximos de, espero eu, vir a atingir um bom desfecho.
Precisamente fala-se de atrair investimento. Tivemos também um investimento que foi bastante peculiar e diferente no Conselho de Mação, nomeadamente no que diz respeito às energias renováveis, não é? Aliás, acabou por ser o maior transporte alguma vez feito em Portugal. Como é que se tratou todo este processo para colocar esta eólica gigante no Conselho de Mação? Sim, Mação foi o primeiro concelho desta região a ter energia eólica, uns investimentos feitos em meados dos anos 90, e efetivamente tratou-se de substituir 6 aerogeradores por um aerogerador, que só aquele gerador produz o dobro dos outros 6, portanto foi um trabalho logisticamente extraordinariamente complicado, fazer passar por terrenos sinuosos, estreitos, íngremes, toda aquela infraestrutura, mas pronto, foi possível atingir esse objetivo. Felizmente, as empresas envolvidas tiveram um trabalho extraordinário, muito bem conseguido, e efetivamente neste momento já está a produzir energia. Portanto, esse é o objetivo naturalmente dos seus promotores, e para a Câmara também é interessante, e penso para o país também. Estamos também ali a fazer um pouco daquilo que tem de ser feito, ou seja, ter energias mais limpas para o nosso país e para o mundo. No fundo, com o objetivo de reduzir a poluição. No entanto, o Concelho de Mação, como todos os concelhos que são banhados pelo Rio Tejo, continuam a ter aqui este grave problema da poluição no rio. De certa forma, como é que a autarquia vê toda esta situação? Não só de poluição, mas também das baixas do caudal, que são recorrentes. Ouça, vejo com enorme preocupação e diria que sinto até alguma resignação relativamente a essa matéria. Porque, repare, se olharmos com alguma atenção, talvez nos últimos 2 meses, 3 meses, o Governo disse 2 ou 3 coisas diferentes sobre o assunto. Que, por um lado, que estávamos a respeitar o convênio, as coisas eram assim. Depois, por outro lado, que não podíamos ir negociar com a Espanha porque não teríamos qualquer tipo de sucesso relativamente a esta matéria. Depois, provavelmente, iríamos construir a barragem do Alvito, que iria resolver o problema. E depois iríamos fazer um túnel, não sei bem onde, para resolver a situação. Portanto, isto parece-me que anda aqui alguma... Estou a falar só em termos de caudais. Estamos aqui a falar de um assunto demasiado sério para que num espaço tão curto de tempo se digam tantas coisas diferentes. Sendo que, de certa forma, o Ministério do Ambiente não tem uma solução para o problema. Pois, quer dizer, quem tem um problema e sobre a resolução desse problema diz a sua coisa e o seu contrário em tão curto espaço, parece-me que há aqui alguma coisa que não está bem. E, portanto, talvez fosse bom, de uma vez por todas, dizermos alguma coisa de concreto relativamente a essa matéria. Que nem que seja dizer, olha, os senhores, por muito boa vontade que nós tenhamos, temos aqui um problema. E os senhores não contem com uma solução nos próximos X anos. Portanto, agora andarmos sempre com esta conversa já não cai bem, sinceramente. E para os autarcas não cai bem, quando, enfim, no meu caso concreto também pouco ou nada dizem, mas eu também já estou um bocadinho habituado a isso, também não é daí que vem mal ao mundo, mas era importante realmente que houvesse para a população alguma transmissão de alguma tranquilidade relativamente à matéria. Relativamente à poluição, as coisas efetivamente melhoraram, é um Só facto. Para terminar a questão das barragens, se me permite, destas 3 propostas que são apresentadas pelo Ministério do Ambiente, a si qual aqui parece que fizesse mais sentido? Olha, não sei. Eu vou-lhe responder porque não é por reconhecer a minha ignorância relativamente à matéria, é porque não sei rigorosamente nada sobre o assunto. Não me foi apresentada nenhuma solução em concreto. Não sei que impactos é que as mesmas terão para o meu concelho, porque eu não posso falar daquilo que não sei. Portanto, da hipótese do túnel, enfim, para trazer água, iria supostamente desaguar junto à barragem de Belver no Concelho de Mação. Ora, com o Presidente da Câmara de Mação nunca ninguém falou. Perguntar-me, mas tinham que falar? Provavelmente não. Mas eu respondo, provavelmente teria ficado bem que alguma coisa nos tivesse sido dita. Eu, às vezes, tenho a impressão que não sei bem se as coisas são suficientemente estudadas ou são superadas ao ouvido de alguém para se vir dizer, sinceramente, não sei. Eu recordo que, por exemplo, em relação à construção da nova barragem, até foi uma medida tomada, inclusive, pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo reconheceu a importância dessa barragem depois
tendo de ter, contudo, estudos mais aprofundados e sem pôr de parte aquilo que é a revisão do convênio e, portanto, sem abrir a porta a encontrarmos outras soluções. Eu acho que aquilo que a comunidade intermunicipal disse, ok, tudo bem, esta pode ser uma solução, é importante que o assunto seja resolvido, mas não temos estudos hoje, ao dia de hoje, suficientemente capazes para termos uma posição definitiva. Portanto, eu sou, obviamente, solidário, porque estava presente na reunião com aquilo que a comunidade intermunicipal do Médio Tejo disse, subscrevo-a na íntegra. Agora, eu acho que convém termos conversas mais profundas sobre uma matéria desta sensibilidade e com esta importância para a região e para o país. Portanto, acho que é muito cedo para se poder concluir esta é a melhor das soluções e vamos pôr tudo lá, esquecer tudo. Aliás, não foi isso que a comunidade quis dizer. Ok, estamos disponíveis pode ser uma solução, mas há que estudar e ponderar e perceber bem se esta é a única solução. Muito bem. E agora, em relação à poluição do Tejo, eu interrompi-o há pouco, mas... Sim, a poluição do Tejo está muito também relacionada, evidentemente, como não pode deixar de ser, com o baixo caudal. Não é que a poluição desapareça com o baixo caudal, mas pode ser mitigada. Mas realmente houve um trabalho que foi feito nos últimos anos, e aí temos de reconhecer o mérito também do Governo e do Ministro Matos Fernandes, no sentido da pressão também que foi colocada de encarar esse problema de frente. O assunto foi colocado em cima da agenda, houve melhorias, mas, entretanto, agora estamos com problemas terríveis com algas, nomeadamente na zona de Ortiga, Mação, precisamente, uma vez mais, por causa do baixo caudal e da pouca frequência que tem, e, portanto, uma vez mais, estamos a falar do Rio Tejo, aqui os dois há 5 ou há 10 minutos, só pela negativa. Quando, por exemplo, a Comunidade Municipal do Médio Tejo tem projetos importantes e quer lançar projetos importantes para o Rio, mas isto para dizer que, infelizmente, o Rio Tejo nos últimos anos só tem sido falado pelos maus motivos, quando é um dos grandes ativos que a região e que o país tem. Portanto, diz-me como é que este problema pode ser resolvido. Só de uma forma, com uma grande fiscalização de quem tem de a fazer, e não são os municípios, são outras entidades. Os guarda-rios, supostamente, estarão por lá. Pelo menos foi isso que foi anunciado, com própria circunstância que temos de ter guarda-rios no Rio Tejo para percebermos onde é que estavam as fontes dos problemas. Portanto, perceber onde é que está a fonte do problema e terminar com essa fonte deste problema, ou pelo menos ajudar a mitigá-lo. Muito bem, não nos focando aqui só nos pontos negativos, mas podemos passar já precisamente para essa matéria. Em termos turísticos, Mação tem tido atrações novas, tem tido uma dinamização também bastante interessante, inclusive com as descobertas que foram feitas no Rio do Alcreza. Qual é a importância destas descobertas agora para a região de Mação e qual é o objetivo da autarquia na dinamização das mesmas a nível turístico? Estas descobertas vêm consolidar, digamos, aquilo que já estava, que já no fundo era sabido, que estamos ali na zona do Vale do Alcreza com um grande potencial arqueológico, de arte rupestre e, portanto, nesse sentido, vem ajudar a fazer a afirmação do Concelho de Mação nessa área muito específica, vem reforçar a aposta do município já feita ao longo de muitos anos nesta vertente da arte rupestre e vem dar razão àqueles que, o meu antecessor Saldanha Rocha, fez esta aposta. Mas mais do que isso, é preciso percebermos, ainda por acaso nesta passada semana tive uma reunião com o professor Luís Osterbeck, precisamente a falarmos sobre este assunto, no sentido de podermos avançar com novas escavações, quer naquele local, quer noutros locais do Concelho, para percebermos, em termos arqueológicos, aquilo que pode ser o potencial do nosso Concelho. Lá está, uma vez mais, olharmos para o território, perceber o que é que o mesmo tem para nos oferecer, neste caso, enfim, não é propriamente um recurso natural que estamos a falar, mas é algo que está presente no nosso território e perceber como é que dali podemos, evidentemente, ajudar, neste caso, a construir aquilo que foi o nosso passado e também a perspectivar oportunidades de desenvolvimento do Concelho no futuro, em termos culturais e em termos turísticos.
Há pouco não falámos, mas precisamente em relação à questão do envelhecimento, a Mação é um concelho que tem uma área bastante grande e que foi precisamente um dos primeiros a implementar o transporte a pedido da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, este projeto que acabou por nascer precisamente no seu concelho. Sendo que este tipo de iniciativas são fundamentais para que, de facto, continue a ter vida uma região, uma área tão grande e por onde acabam por se dispersar por estas 6 freguesias de uma forma tão longínqua, sendo que isso é necessário. É evidente. O projeto nasceu em Mação, o projeto piloto nasceu em Mação, também quando muitos não acreditavam que ele pudesse vingar, mas felizmente a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o Secretário Executivo Miguel Pompeiro, enfim, e a Presidência entenderam que valia a pena e felizmente valeu a pena. Hoje é um projeto que está candidatado, um dos melhores projetos da União Europeia, enfim. Está a terminar a votação, deixo aqui o apelo para votarem neste projeto que tem antes deste mês, mas dizia eu que foi um projeto essencial para que as pessoas daquele concelho e destes concelhos, as tais pessoas que estão lá, às vezes um pouco esquecidas, meio isoladas nos nossos territórios, possam ter transporte público regular a preços relativamente confortáveis, digamos assim, e que não se sintam completamente esquecidas, porque temos de perceber um novo paradigma que estamos a viver. Territórios envelhecidos, despovoados, onde é perfeitamente impossível manter o transporte público como nós o conhecemos e como ele foi desenhado nos anos 70 e nos anos 80 e, portanto, temos de encontrar novas soluções inovadoras. E o transporte a pedido é precisamente isso. É uma forma de poder aproximar as pessoas umas das outras, poder aproximar as pessoas dos serviços públicos, poder aproximar as pessoas dos serviços médicos, poder também aproximar as pessoas de outros concelhos e diria que é a única forma que nós vemos, neste momento, de poder garantir a essas pessoas que a administração local, neste caso, está bem presente junto delas para as ajudar a resolver este problema. Muito bem, perguntava-lhe também numa altura em que os números da Covid-19 sobem na região do Médio Tejo, como é que está a correr, não só a vacinação no seu concelho? Bom, o Concelho de Mação teve, enfim, uma taxa, diria, normal para aquilo que era mais ou menos expectável, tendo em conta a sua população. Tivemos períodos muito críticos, principalmente no final do ano passado, na altura do Natal, do Ano Novo, com um surto muito grande na Santa Casa da Misericórdia. Depois tivemos mais 3 ou 4 surtos em alguns lares. Neste momento a situação está mais ou menos estável, mas diria que estou um pouco preocupado, devido efetivamente ao envelhecimento da população no meu concelho, o facto de muitos idosos ainda não terem tomado a terceira dose e, portanto, estamos agora a iniciar esse processo e a Câmara irá dar todo o apoio necessário para que o mesmo seja um sucesso. Repito, num concelho com tantos idosos, com uma porcentagem tão grande de idosos, temos realmente este receio de que alguma coisa possa correr menos bem. Temos também vários lares e, portanto, isso pode haver ali, a qualquer altura, um descontrole da situação. Esperemos que isso não aconteça, mas é muito importante este reforço da terceira dose, que a Direção-Geral de Saúde está, por estes dias, a apelar a que seja feito, de modo a evitarmos algum problema maior do que aqueles que já tivemos no passado. Muito bem. Assistimos agora recentemente a uma mudança na direção e na gestão da empresa Tejo Ambiente. Perguntava-lhe, passado este tempo da criação desta empresa, de que forma é que a vê? Ou seja, sente que foi uma evolução em relação ao método existente até o momento e de que forma é que vê a Tejo Ambiente e que Mação vê a Tejo Ambiente? Olha, eu, em relação à Tejo Ambiente, fui provavelmente, tomei uma decisão no mandato passado, demitido dos órgãos por discordância com algumas situações, marquei a minha posição, disse o que tinha a dizer na altura aos meus colegas da Assembleia Municipal. Esse tempo passou, assumi agora ao cargo na administração conforme estava previsto, já desde a constituição da empresa, e portanto não agora, e portanto digo aquilo que disse na minha tomada de posse. Para o Concelho de Mação, até que me provem o contrário, tendo em conta as nossas características, esta é a melhor solução que temos. Esta agregação é a melhor solução para resolver os problemas que temos. Penso que para os outros 5 concelhos, esta é também a melhor solução. Seria uma hipocrisia dizer que correu tudo bem, porque evidentemente não correu, até por aquilo que acabei de dizer,
seria uma hipocrisia dizer que não houve momentos de tensão, que não houve posições diferentes relativamente a determinados assuntos. Acho que isso é passado. É importante que nos concentremos agora em fazer aquilo que as pessoas esperam que a TEG Ambiente faça, que são duas coisas. Por um lado, concretizar os investimentos que foram, digamos, que estiveram na base desta empresa, na constituição desta empresa, e que foi a expectativa que nós, políticos, criamos nas pessoas, e que há condições para as fazer através dos fundos comunitários que temos disponíveis para o efeito, e, portanto, ninguém nos perdoaria deixássemos de fazer os investimentos que estavam previstos, porque, repito, foi esse o nosso compromisso enquanto políticos com as pessoas, por um lado, e por outro lado, criar mesmo um melhor serviço para as populações. Sem-nos preso dos SEMARs de Tomar, ou dos funcionários, dos trabalhadores que estavam ligados às águas e aos resíduos no Conselho de Mação ou em qualquer outro conselho. Temos, uma vez que também houve alteração de tarifas, uma vez que houve esta expectativa toda criada, estamos obrigados a prestar um melhor serviço às populações. E para isso acontecer, temos nós que estamos a administrar a empresa, em parte, de fazer a motivação necessária aos trabalhadores e de explicar bem às pessoas aquilo que estamos a fazer. Portanto, este diálogo que tem de ser estabelecido por quem, entre aspas, manda, por um lado com os trabalhadores, por um lado com a população, é fundamental para que as pessoas percebam que a TEG Ambiente é uma empresa de capital exclusivamente público, onde é vedada a entrada de capital privado, é uma empresa das câmaras e que as câmaras são das populações. E, portanto, esta empresa é da própria população. Portanto, acho que temos todos de fazer um esforço para que isso seja entendido. Sendo que é uma empresa que está cá para servir a população. Eu acho que sinceramente tem de ser vista assim. Repare, até o nome da própria empresa Águas, tudo isto cria logo alguma comichão em muitas pessoas, porque há aquela ideia, se calhar correta, de que a água é um bem de todos, mas também é um bem finito. E, portanto, tem de ser gerido. E, portanto, repito, esta empresa é das câmaras, exclusivamente das câmaras. Chama-se empresa, se chamasse associação, já tinha uma conotação completamente diferente e está cá para servir melhor as pessoas. Agora, também há uma coisa que é verdade, quer dizer, as coisas têm de ser pagas, as coisas têm têm custos elevadíssimos. E estes custos elevadíssimos, quer se queira, quer não, de uma maneira ou de outra, são sempre pagos pelos mesmos. Exatamente. Portanto, não vale a pena termos uma ilusão que podemos baixar muita tarifa. As coisas têm um custo. E as coisas, se não for pago pela tarifa, há de ser pago por outra coisa qualquer, que mais não seja pelo facto das câmaras não prestarem outro tipo de serviços, porque o dinheiro vai para tapar aquele buraco do outro lado. Portanto, não há forma de fugir a isto. Muito bem. Para terminar esta nossa entrevista, e porque já estamos mesmo no final, perguntava-lhe o que é que podemos esperar destes próximos 4 anos de mandato, deste terceiro mandato, portanto, o último mandato enquanto Presidente da Câmara de Mação. O que é que podemos esperar? Bom, eu tenho dito várias vezes, concretização dos projetos que tenho em mãos, afirmação do Conselho, por aquilo que é a nossa capacidade instalada em termos turísticos, aposta na nossa paisagem, na nossa floresta, nos nossos recursos naturais, a defesa intransigente dos interesses do meu Conselho, e serei aquilo que sempre fui. E já disse isto uma vez mais, inúmeras vezes. Espero ser, e acho que serei, muito previsível na minha ação, naquilo que é a minha maneira de ser e de trabalhar em prol da população do meu Conselho, e tentar modernizar, para terminar mesmo, modernizar um pouco mais o meu Conselho, a minha sede de Conselho, as sedes de freguesia, caprichar um pouco mais no sentido de tornarmos o nosso Conselho ainda mais atrativo, tirando partido das nossas gentes e dos nossos recursos. Sr. Presidente, muito obrigado por esta entrevista. Quanto a nós, voltamos num próximo episódio com o Presidente da Câmara Municipal de Orai.